Graças e paz, irmãos, estamos aqui na nossa mais uma aula sobre altar, né? E, bom, deixa eu fazer primeiro aqui uma recapitulação da nossa aula anterior. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre tabernáculo. Então, nós falamos que o tabernáculo fala de relacionamento. Deus quer intimidade, Ele quer ser conhecido por nós. Falamos que altar fala sobre justiça, sobre amor, sobre reconciliação. É onde o processo começa na nossa vida. Nós falamos também sobre Jesus, que nos abriu o caminho. Através de seu sangue, a justiça foi feita. Através do seu amor, o perdão foi concedido. Através da reconciliação, a família de Deus foi restaurada. Não é? Falamos sobre o texto de João, capítulo 1, verso 12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos, de se tornarem filhos de Deus. Então agora nós vamos entender a nossa cruz. Essa aula nós vamos falar sobre a nossa cruz. Qual é a nossa cruz? Agora, qual é o nosso papel nesse processo aí? Nós entendemos já o que Jesus fez. Agora, o que nós temos que fazer, não é? O Evangelho de Lucas nos informa isso daí. Lucas, capítulo 9, verso de número 23. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, irmão, esse é o nosso papel no processo. Jesus está falando para nós, olha, se você quiser me seguir, você precisa negar a si mesmo. Todos os dias tomar a sua cruz, não é tomar a sua cruz só no dia da ceia, não. No momento da ceia a gente tem aquele momento de quebrantamento, vai lá, meu irmão, pede perdão. Não, Senhor. Todos os dias nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que morrer um pouco mais e segui-lo. Então esse é o processo que cabe a nós, é isso que é a nossa responsabilidade, é o que Deus espera de mim e espera de você. O altar que antecede toda a experiência cristã é a cruz. Então, nós precisamos entender isso daí. Todo o processo de experiências com Deus, de experiências cristãs, ela é antecedida pela cruz. Amém? Não existe ressurreição se não houver primeiro a morte. Somente passando por ele, por esse caminho de cruz, poderei continuar a minha caminhada para chegar no Santo dos Santos. Somente passando por ele, pelo altar, poderei me tornar alguém maduro e assim conquistar minha herança em Deus. Lembrando, querido, que a salvação não é tudo que o Senhor conquistou para nós. Além da salvação, ainda existe o galardão, que é a recompensa ganha pelo trabalho feito com a motivação correta. E existe a herança que é fruto de uma maturidade alcançada. O filho que não é maior de idade, ele não recebe sua herança. O tutor administra por ele. Então nós precisamos adquirir a maturidade para que a nossa herança não seja liberada. Se de fato há um desejo em nossos corações de nos unirmos a Cristo, o altar da cruz é o primeiro passo depois da salvação. Então nós precisamos nos render a este altar. Segundo ponto, o altar da cruz é um lugar onde todo o nosso comportamento carnal será exposto, para que dessa forma nossa alma seja tratada. Para me aproximar de Deus, é preciso retirar de mim tudo que me afasta dele. Então o altar ele vai expor o meu comportamento carnal, aquilo que da minha velha natureza ainda se manifesta. O altar ele vai ser esse lugar onde não haverá mais maneiras de não estar transparentes diante de Deus. Muitas pessoas pensam na cruz como algo que traz dor e dessa maneira querem esquivar-se dela. É verdade que a cruz ela traz um determinado nível de dor. Que ferida, ao ser tratada, não trará um determinado nível de dor? O problema é que estamos acostumados a analgésicos espirituais, que resolvam o nosso problema de forma superficial e não definitiva. A gente está acostumado a alguém colocar a mão na nossa cabeça e dizer que vai dar tudo certo. A gente está acostumado a fazer campanha por aí afora, dizendo que, não, basta você vir para a campanha, beber o copo de água, que o milagre vai acontecer. Não vai, não. Se você não obedecer os princípios da palavra, não funciona. Uma das coisas que a gente tem muito falado, se não obedecer princípios, não há milagre.
O milagre está na obediência ao que Deus manda fazer. Se você não é uma mulher sábia, como é que você quer que a sua casa seja edificada? Se você não é um marido que ama a sua esposa como Cristo ama a igreja, como você quer que seu casamento funcione? Então não adianta fazer campanha. Não adianta ninguém colocar a mão na sua cabeça. Você precisa obedecer princípios. Então a cruz, ela vai revelar essas coisas que estão erradas em nós. Esses comportamentos que não são compatíveis com o que está escrito na palavra. O processo do altar da cruz busca não tratar sintomas, mas a raiz dos problemas, que estão promovendo um comportamento carnal, um comportamento almático. E esse é um processo que demanda tempo, demanda perseverança, demanda confissão, demanda arrependimento e principalmente um desejo de viver uma vida íntegra diante de Deus. Então alguém que não quer viver uma vida íntegra diante de Deus, não adianta. O altar vai ser um problema na sua vida. Alguém que não está disposto a fazer um processo, a ter uma continuidade ao processo, não vai alcançar esse lugar de integridade. Então eu preciso ter paciência, eu preciso, me entregar à ação da cruz. É isso que nós precisamos fazer. Amém? Vamos edificar um altar então? Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 18, verso 30 ao verso 32, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Preste atenção. Esse texto que narra o momento em que Elias tem um confronto com os profetas de Baal. Israel vivia um tempo de apostasia espiritual. Estavam divididos em 2 reinos, e estavam nos mais baixos padrões espirituais, inclusive os seus governantes. Israel estava completamente, irmãos, fora do esquadro de Deus. Muitas vezes, aquilo que a gente está vivendo a nível de igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo denominação, eu falo num sentido geral. Alguma coisa que a gente observa e a gente vê que muitos têm, se deixado levar por uma teologia que não coloca Cristo no centro, que coloca o homem no centro. Então, isso, irmãos, esse cenário caótico que muitas vezes a gente pode viver de religiosidade, isso não pode nos parar. Nós precisamos retomar esse padrão que Deus estabeleceu. Nós precisamos, não podemos nos deixar levar pelo cenário de religiosidade que muitas levam, O que eu quero dizer é que você não pode se deixar levar ou influenciar por quem está fazendo do jeito errado. Você precisa aprender o jeito certo. O que aprendemos aqui é que Elias, para restaurar o altar, ele precisava restaurar os princípios que Deus havia estabelecido para que Israel havia abandonado. Então, esse é o primeiro ponto. Elias, para trazer de volta a glória de Deus, ali o poder de Deus, estava buscando um sinal do céu, ele precisou restaurar o altar. Então, o que ele faz? Ele pega 12 pedras. Por que não 11 pedras? Por que não 13 pedras? Porque eram 12 tribos. Esse era o padrão que Deus havia estabelecido. 12 tribos unidas, servindo a Deus. Elias chama o povo e traz a verdade à tona. Tomou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o seu nome. Então Elias, ele mostra para o povo o quão distante eles estavam do padrão de Deus. Mas ele faz isso, ele restaurando o altar. Nós não podemos simplesmente querer que as pessoas ouçam o que é certo, nós precisamos fazer o que é certo. Não adianta a gente se queixar, há um esfriamento, a situação da igreja está ruim. Não, o que isso tem provocado de mudança na sua vida? Você tem orado mais, você tem buscado mais, você tem restaurado o altar. Elias, para restaurar aquele altar, ele reestabeleceu o padrão de Deus, para que o povo percebesse o quão longe do padrão de Deus eles estavam, e que longe do padrão de Deus não há fogo do céu. Se não houver de fato esse comprometimento com o padrão de Deus, não há poder do céu. Agora, a pergunta que quero lhe fazer é:
quais são as pedras que representam princípios estabelecidos por Deus que na sua vida estão faltando? Essa é a pergunta. Quais são os princípios que estão faltando no seu altar para restabelecer? Eu vou citar alguns. Talvez o que está faltando na sua vida é a pedra da integridade. Talvez seja a pedra da santidade. Quem sabe a pedra da verdade, servidão, humildade, a pedra da bondade, e bondade está ligada a perdão. Talvez seja a pedra do domínio próprio, que você precisa trazer para o seu altar para restaurá-lo. Ou a pedra do amor. Quem sabe a pedra da mansidão, da fé, das práticas espirituais, da fidelidade, da submissão. Qual é a pedra que na sua vida está faltando para que o seu altar seja restaurado? Qual é a pedra que precisa ser recolocada no altar para que Deus possa estar fazendo o fogo vir sobre o seu altar? Então, ok, altar é um lugar de morte. Para nós, representa um estado de alma onde estamos dispostos a nos entregar pela motivação certa e na proporção exigida pelo Senhor para vivermos a vida que Ele propõe que vivamos. Então, irmãos, esse é o altar. Eu estou disposto a me entregar na proporção que Ele pedir. Aí eu vou fazer você lembrar da aula que nós falamos sobre os 4 altares de Abraão. Você lembra que em um daqueles altares Deus exigiu Isaac de Abraão. Então é na proporção que Deus exige, na dimensão daquilo que Ele quer, para que vivamos aquilo que Ele está buscando de nós vivermos. Segundo ponto, reedificar nosso altar pessoal vai exigir de nós uma reavaliação do que chamamos de vida cristã. Escute, meu amigo, irmão, olha, preste atenção. Frequentar cultos de domingo, à noite, eventos da igreja, mudar algumas práticas. Até alguém não convertido pode fazer isso. Então entenda que isso aí não é o máximo da vida cristã. Sabe, você ir para a igreja, ter uma Bíblia grande, um carro com adesivo, Jesus que me deu, isso não faz de você cristão. Essas coisas, irmãos, qualquer um faz, até alguém não convertido faz. O que é uma vida cristã? Vida cristã exige relacionamento com Deus. Isso quer dizer oração, meditação na palavra e diariamente. Vida cristã exige uma busca por uma mudança de mentalidade completa, não parcial. Pecado continua sendo pecado. Então, vida cristã exige um comprometimento do meu ser com a verdade da palavra. Vida cristã, irmão, exige ser guiado pelo Espírito Santo e não pela natureza carnal. Se o que você faz, as suas atitudes, os seus pensamentos, o seu comportamento, ainda é quem domina, quem dita as regras, é a sua natureza carnal, é a velha natureza, é aquela conversa de que eu sou crente, mas minha mão não é não. Como que anda o seu comportamento? Como que anda a sua atitude? Será que o que vale na sua vida é o que a Bíblia diz ou o que os seus sentimentos mandam? Você compreende isso? Vida cristã exige conhecer a matemática do reino dos céus, que para ganhar precisamos perder. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, achá-la-á. Vida cristã exige buscar o reino de Deus e sua justiça, ao invés do reino do meu ventre e das minhas necessidades. Então isso é vida cristã. É isso que vida cristã de fato exige. Então, ok. Vamos concluir. Precisamos rever nosso cristianismo pessoal e voltar às práticas espirituais, esquecidas por alguns. É isso que nós precisamos fazer. Precisamos edificar um altar santo, dentro dos padrões de Deus, para que Ele envie o fogo do avivamento sobre as nossas vidas. Nós precisamos, irmão, nos guardar do espírito da religiosidade, que tem nos afastado da essência do Evangelho. Você percebe isso? Esse deve ser a nossa dedicação. Esse deve ser o processo da nossa vida. Por favor, não permita que esse espírito de religiosidade alcance seu coração. Nós precisamos voltar.
Reveja a sua vida agora. Repense o seu caminho agora. Reavalie o seu comportamento agora. Faça com que, de fato, o seu coração seja realinhado ao propósito de Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente e que nós sejamos fortalecidos pela palavra de Deus. Um abraço.